Boa noite a todos. Espero poder esclarecer, Hoje a minha palestra é sobre fé, obras e produtividade. Em Tiago 2, 17 e 18, ele fala: hoje vamos falar sobre fé, obra e caridade. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta por si. O que Tiago quis dizer referente a isso? Ele quis dizer que sem a obra, o que é a obra? A obra são as coisas que fazemos no dia a dia para trazer o bem ao próximo, É o íntimo que está no nosso coração. É aquela sementinha que a gente tem lá dentro, que a gente tem que cultivar todos os dias, para melhora no nosso aprendizado, Evolução espiritual, e que nós possamos melhorar isso a cada dia no nosso interior. Ele refere-se à fé, sem as obras também, quando você tem a fé em Cristo e você não pratica o bem. Você só acredita naquilo que Deus existe, que Ele está ali, mas porém você não faz nada para que mude o seu interior como pessoa. Aí ele ainda diz: mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostrai-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Quando Cristo fala sobre a fé e as obras, ele refere-se a aquelas pessoas que andaram com ele, que foram seus discípulos. Ele mostrou a cada um deles o que era a fé e as obras. As obras era cada passagem que ele fazia ali, que ele mostrava, que ele curava. Então Cristo, ele foi um ser digno de obras, digno de produtividade e de fé, porque mesmo ele estando lá crucificado, sendo crucificado, ele acreditava em um propósito maior na vida da gente. Tanto que quando ele foi crucificado, ele pedia: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Porque ele acreditava que nós podemos ser pessoas melhores, que podemos nos melhorar dia a dia. E é por isso que estamos aqui hoje, para aprender e para a gente evoluir espiritualmente. Já em Lucas 19, Jesus referiu-se a isso na parábola da figueira seca. Zaqueu, ele era odiado por ser chefe de cobradores de impostos. Bom, eu vou falar um pouco da história de Zaqueu. Em meio de muita multidão, Zaqueu era pequeno e ele precisava chamar a atenção de Jesus. E Zaqueu subiu em cima de uma figueira. E lá ele começou a gritar, pedindo a atenção de Cristo. E Jesus mandou ele descer, porque ele queria pousar na casa dele. O que Jesus quis dizer para Zaqueu naquele dia? Ele quis dizer: desce daí, que eu vou falar contigo, eu vou pousar na sua casa. Mas ele quis dizer que ia pousar em seu coração. E o que Zaqueu queria? Zaqueu queria que Jesus mostrasse para ele o que ele tinha que melhorar. Porque Zaqueu, ele era um homem digno, ele era um homem honesto. O único problema de Zaqueu é que ele cobrava os impostos, e quem gosta de ser cobrado? Se a gente tem uma dívida, se o credor está lá cobrando a nossa porta: você tem que me pagar, Você vai gostar de cobrar o imposto? Vai gostar de ser cobrado? Não vai. Então Zaqueu era um cobrador de impostos, só que ele era um homem justo e honesto. Ele não queria nada a não ser o que você devia para ele. Então Jesus fez morada na casa de Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem produtivo. Ele tinha sua profissão, como eu disse, ele era cobrador de impostos. Só que ele queria se sentir amado, e para ele se sentir amado, ele tinha que ser bem visto pelas pessoas. E como que ele vai ser bem visto se ele precisava cobrar as dívidas? E então uma pessoa falou que Zaqueu era desonesto, e ele falou: olha, Senhor, eu nunca roubei alguém, dou a metade dos meus bens, e se eu roubei alguém, eu restituo em quádruplo. Você imagina uma pessoa que tem que deve. Se ele roubou, vamos supor que ele tenha roubado 4, 5 mil.
e ele restituiu em quádruplo aquilo. Quer dizer o quê? Ele provou para Jesus que ele não tinha roubado aquelas pessoas e que realmente ele estava querendo a mudança íntima. É essa reforma íntima que a gente tem que fazer com a vida da gente. É cada dia acrescentar isso no nosso dia a dia. É a gente fazer aquela reflexão. Como eu fui hoje? Será que eu fui uma boa pessoa? Será que tudo aquilo que eu fiz para o meu próximo está destinado aos princípios de Cristo? Como Zaqueu, ele mudou a vida dele, ele quis a reforma íntima e ele fez a reforma íntima para a vida dele. Então Jesus, ele quer isso para a gente. Essa reforma íntima não envolve só fé, ela envolve a obra e envolve a produtividade. O que é a produtividade? É a colheita dos frutos das suas obras. Ou seja, você ficar só em casa, eu tenho fé em Deus e sei que Ele tem um propósito para a minha vida. Mas você não correr atrás desses propósitos para a sua vida, Deus não vai te dar esses propósitos de bandeja, não. Ele vai te dar o amparo para você conseguir esses propósitos para a sua vida. Ainda em Lucas 6:9, e dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e foi procurar nela frutos. Não achando, e disse ao vinteiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Cortai-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo-lhe, disse: Senhor, deixa esse ano, e até eu escavar e estercar. E se der fruto, ficará, e se não der, depois mandará cortar. Aquela figueira que aquele homem pediu para deixar ali, ela representa cada um de nós. Por quê? Quando você tem uma planta e ela não produz frutos, o que você quer fazer com ela? Você não vai aparar, você não vai abrir e ver se tem ervas daninhas? Nós somos assim, nós somos cheios de defeitos e vicissitudes. Então, o que ele quis dizer? Ele teve a misericórdia com a planta. Ele, não, vamos colocar adubo, vamos estercá-la para ver se a gente consegue tirar as ervas daninhas dali para ela produzir frutos, porque ela não produzia. A mesma coisa somos nós, os nossos defeitos, os nossos orgulhos, a nossa falta de amor ao próximo. A gente é falho em tudo, às vezes, e não percebemos. Então, quando ele usou essa parábola que representava a figueira improdutiva, ele quis dizer que nós precisamos mudar o nosso interior a cada dia. Principalmente quando a gente é muito orgulhoso e a gente não consegue ver que estamos errados em determinadas situações e alegamos sempre certos porque temos conhecimento. Mas nem sempre, quando temos conhecimento, quer dizer que estamos certos. Porque às vezes a pessoa que está do lado de lá é humilde, mas ela tem a certeza do amor que tem pela gente, ou que está tentando ajudar a gente. E esse orgulho que a gente tem nos cega de ver a verdade, de tentar sanar a verdade, ajudar. Então, quando ele se refere a essa figueira, ele se refere a isso, cortar o mal pela raiz. O que é cortar o mal pela raiz? Porque a gente vem no centro hoje assistir uma palestra só para a gente ganhar um passe e ir embora? Aí chega em casa, a gente vai fazer tudo de novo? Eu sentei lá, tomei um passe, estou livre, estou limpo, estou purificado. Amanhã eu posso começar tudo de novo, vou acordar, vou brigar com a minha família, vou perder a paciência com o filho, ou às vezes com o pai, mas eu sei que Jesus está me perdoando. E não é assim. A gente está aqui para evoluir. E essa evolução, ela começa dentro do nosso íntimo. É uma reforma interna, é uma reforma de cada dia. É observar realmente quais são os defeitos que nós temos, que nos prejudica tanto em família, e quanto no meio do trabalho, das pessoas que convivemos. Às vezes, a gente só quer paz, mas a gente não busca a paz interna. Como que você vai ter paz
se você é um maremoto dentro de você? Como que você vai ser como aquele produtor e tirar suas ervas daninhas, se a cada dia que passa você só enche ela de ervas daninhas? Por quê? Um exemplo, você tem uma vizinha chata, ela é fofoqueira, ela te enche o saco. Ah, lá vem essa mulher de novo me encher o saco aqui, vai falar da vida da outra vizinha. Mas aí você gosta de conversa também. E você fala assim, cara, eu vou dar uma olhada que essa mulher vai falar. Às vezes ela fala de mim também, mas eu tenho que prestar atenção nela. E você recebe ela na sua casa. E ela começa a falar da outra vizinha. E você já tem um defeito, quer falar mal do outro também. Aí você é curioso e você fala, mas vizinha, é verdade? Sério, mas eu sabia que ela tinha uma cara mesmo de fofoqueira, ela fez isso. E aí quando ela vai embora... E você é espírita, o pior de tudo. E ela vai embora e você fala, poxa vida, eu podia ter ficado quieta e não fiquei. Por quê? Isso é um defeito que você tem, é uma erva daninha que tem que ser cortada da sua vida. É ouvir, calar-se. Não tem como evitar de ouvir, então só ouça e tudo bem. A senhora me desculpa, mas eu estou ocupada, eu tenho que dar uma saidinha ali. Não precisa ser sem educação, mas a gente tem que se colocar no lugar do outro, porque às vezes o outro pode ser a gente, né? Então, são pequenas coisas. Às vezes vem uma pessoa conversar com a gente, e aí, você tá bem? Aí ela fala assim, tô indo, então tá, tchau. Você nem escuta o que ela quer falar. Por quê? Isso quer dizer o quê? Paciência, tolerância, amor ao próximo. Às vezes a pessoa, ela não quer um dinheiro, ela não quer comida, ela só quer ser ouvida. Então, todas essas coisas que eu estou falando, refere-se à nossa reforma íntima. Cristo, quando ele chegava com seus discípulos em determinados lugares, ele curava as pessoas apenas com um toque e com um gesto. Ele não precisava falar muito. O nosso grande Chico Xavier, que foi um dos maiores da obra espírita até hoje, ele nunca subiu um palco para dar uma palestra. Ele nunca fez isso. Mas ele fez muito mais. Ele era caridoso com todos e em pequenos lugares ele fazia grandes coisas. Ele conseguiu erguer um mundo com suas palavras. Não há lugares que a gente não vá que não vê uma obra de Chico Xavier, não é verdade? E ele não precisou subir em cima de um palco para dar uma palestra. Simplesmente ele seguiu os mandamentos de Cristo e fez a sua reforma íntima. Eu acho que ele já nasceu com a reforma íntima, né? Ele foi um homem espetacular. Eu vou contar uma história para vocês, para a gente sair um pouquinho da rotina. Eu estou um pouco nervosa, né? Porque não sei porquê, mas tudo bem. São a história dos cavaleiros. Um dia, tinha 12 cavaleiros. Eles estavam seguindo jornada a uma determinada cidade. Havia um homem muito velhinho, doente, caído no chão. E o cavalo dele tinha se soltado, ele não conseguia andar. E esses 12 cavaleiros foram passando. E eles passando ali, passou o primeiro, nem olhou para o coitado do velho. Passou o segundo, seguiu em frente. Só que o cavaleiro tem um detalhe, ele não pediu ajuda para nenhum deles. Passou o terceiro e ele também não olhou. E assim foi. Quando chegou no último cavaleiro, ele estranhou aquele senhor caído e parou. E perguntou, o senhor está bem? E ele falou assim, tem como você me ajudar? Eu caí aqui e não consigo me levantar e eu preciso chegar até a cidade, estou sentindo muita dor. E ele falou assim, não, tudo bem, eu ajudo o senhor. Aquele cavaleiro ficou intrigado, porque aquele homem, ele não pediu ajuda para nenhum dos que passou. E só para ele pediu ajuda. Ele falou, tem como o senhor me ajudar? Eu estou caído aqui e preciso de ajuda. E na hora que chegou na determinada cidade, o cavaleiro perguntou para ele assim, mas passou todos aqueles, por que só o senhor pediu ajuda? Ele falou, primeiro, que você foi o único que parou, e a idade que eu tenho,
Eu consigo ver a bondade das pessoas no olhar. E eu sabia que você ia me ajudar. Essa história do cavaleiro, ela se refere na paciência, misericórdia e produção da fé. Por quê? Porque a paciência que ele teve de esperar, que ele sabia que ia aparecer alguém ali, ou seja, a fé dele, né, que ele sabia que ia aparecer alguém ali. A produtividade daquele cavaleiro que parou e carregou aquele senhor até a cidade. Então ele não desistiu. Ele sabia que alguém ia ajudar, ou seja, a fé que ele tinha ali de que ia passar alguém ajudar. Só que tem uma coisa, a gente não pode esquecer da fé racional. O que é a fé racional? A fé racional é aquela que eu sei que Deus vai fazer por mim, mas que eu preciso buscar para isso. Se eu não tivesse me preparado para dar uma palestra, eu ia chegar aqui, eu ia falar o quê? Eu sei que Deus está me amparando e está me intuindo bons pensamentos nesse momento. Mas os conhecimentos só vêm se a gente buscar. O pão só chega na mesa se você trabalhar. E Deus, Ele é o sustento para isso. Se você está desempregado, ou se você pensa em procurar um serviço, se você fica em casa, sentado, esperando, o serviço não vai cair do céu. Porém, a tua fé de levantar dali e saber que existe um Deus para te socorrer, Ele vai te amparar, porque Ele vai intuir bons pensamentos naquele que vai te contratar. A espiritualidade vai trabalhar para aquele que vai te amparar. Não, esse daí precisa, porque esse daí, ele é um servo de Cristo. Ele ora, ele está lá todo sábado no centro, ele tenta ajudar as pessoas, ele trabalha para a sopa, ou ele tenta trabalhar na obra de Cristo de alguma forma. E mesmo aqueles que não trabalham para Cristo, que mesmo de abrir a porta do carro para uma senhora entrar, ou dar um sorriso de bom dia, já é um fato de você estar trabalhando para Deus. Porque Deus, Ele não te exige nada, Ele só te exige amor ao próximo. Ele só quer isso, que você ame o teu próximo como a si mesmo. Então, essa é a fé racional, é a fé que a gente não pode deixar de perder. Existem aqueles também, que eu falo que é a fé irracional. Vai fazer uma prova para um concurso e o pior que ainda culpa Deus, né? Coitadinho de Deus, tá lá, ó, quietinho, e o cidadão vai lá fazer uma prova. Ele vai lá, faz a prova e fala: poxa vida, fui mal, hein? Cara, mas estava difícil. Mas você estudou, fulano? Não, mas eu sabia que Deus estava comigo naquele momento ali, que eu ia conseguir, né? Deus estava ali comigo. Então, não tem como você conseguir. Porque você não buscou. Você não buscou conhecimento. Você tem que buscar conhecimento e Deus te dá o amparo necessário para você conseguir o que você quer, o que você almeja. No livro de Emmanuel, Fonte Viva, de Chico Xavier, ele diz: Deus não expressaria propósito a esmo. O que quer dizer? Cada parte do Evangelho que Jesus explica é um aprendizado. Ou seja, quando ele fala assim, Deus, ele não expressaria propósito a esmo. Quando você pega o Evangelho para ler ali, quando eu comecei a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, não faz muito tempo, infelizmente. Eu viajei muito tempo na vida para me prestar atenção no que era mais importante para a minha reforma íntima. Não tem como você fazer uma reforma íntima sem ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem como. Porque cada parte que está ali é essencial para o nosso crescimento espiritual. Quando você pega o Evangelho para fazer uma prece, você tem que entender cada parte que está ali. Quando Jesus fala da figueira seca, que ele fala em Lucas ainda, ele fala para Marcos e seus discípulos que estavam juntos,
Eles iam chegando em Betânia e ele fala bem assim: olha, uma figueira. E eles chegam perante essa figueira. E Jesus percebe que aquela figueira não produzia frutos, mas a figueira tinha folhas. E quem já viu uma figueira, quando ela está para produzir, ela sai folhas e depois os frutos. Ela florir e depois saem os frutos. Marcos ainda fala para Jesus: Senhor, não é época de frutos. E Jesus fala para Marcos: eis, daqui nunca ninguém comerá os teus frutos. Ele amaldiçoou aquela figueira. Os discípulos, eles ficaram perplexos. E até eu fiquei. Sabe por quê? Porque eu li o Evangelho e não entendia ele. Eu não tinha aquele discernimento de entender cada palavra que estava ali. E aí eu comecei a estudar. Aí eu perguntei: Deus, por que, né, que você amaldiçoou? Você é um ser tão bondoso. Por que, né, que Jesus amaldiçoou aquela figueira? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí eu entendi por que ele amaldiçoou a figueira. O que ele quis dizer naquela palavra da figueira, naquela passagem? Ele quis dizer que se você é lindo, maravilhoso, mas se você não produz nada, para que você vai ficar aqui então? Você vai ser só um enfeite perante as outras? Ou você vai começar a produzir frutos? E que frutos é esse que ele se referia? Sabe, a extensão dessa palavra, dessa passagem de Cristo, refletiu o meu interior. Que frutos que ele quer que eu produza? Alguém já se perguntou aqui, por que nasceu? Aí você começa a se perguntar: por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Qual o propósito de Cristo na minha vida? Qual o propósito que eu tenho com as outras pessoas da minha família? Aí você começa a fazer uma reforma íntima. Mesmo quando você não quer, eu falo isso com prioridade de palavras, você começa a se reformar interiormente. Porque quando você vê as suas vicissitudes passadas e começa a entender o Evangelho, a sua vida vai reformando. E ela vai virando uma magnitude tão maravilhosa. Eu falo para vocês, não é que eu não tenho problema não. Todos nós temos. Mas quando você sabe que quando você abre o Evangelho, e mesmo nos momentos difíceis vocês não estão sós, é maravilhoso. Então Cristo, ele quis dizer aos seus discípulos o seguinte: cada um deles está amaldiçoado, mas tem um propósito. E o propósito é, ou você produz. E olha só, tem mais um detalhe: a figueira produz uma vez por ano. Nós temos que produzir todos os dias da nossa vida. Esse é o propósito de Cristo conosco. Então Cristo quis dizer para os discípulos: ou vocês produzem, ou vocês vão secar igual essas figueiras aí, porque comigo não anda não. Se andar comigo, tem que andar na fé, na obra e na caridade. Se não tiver essas três coisas, podem ir lá para trás, lá esperar, que a coisa não vai ficar boa não. E olha que ele era bondoso. É claro, eu estou falando isso das minhas palavras, gente. Cristo jamais vai amaldiçoar ninguém. Mas assim, se você é uma pessoa que você tem fé, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho fé. Eu acredito em Deus. Eu sei que Ele está lá olhando por mim e que as forças estão tudo comigo. Mas eu não uso essa fé para mudar o meu interior. Ela é abstrata para mim. Porque eu não vou estar seguindo as leis dele. E as leis dele estão em mandamento: amar teu próximo como a si mesmo. Aí você se pergunta: caramba, como eu me amo? Será que eu me coloco em determinada situação antes da pessoa? Será que eu vejo realmente, é isso que eu quero para mim? Quando você vai numa fila de um banco, olha um exemplo clássico, que a gente sempre vê. Você chega lá na fila do banco,
São 3 horas que você sabe, ou 4 que você vai esperar lá, né? Aí chega um idoso. Aí chega uma gestante. E você é uma pessoa totalmente impaciente. Aí você fala, ai meu Deus, já chegou isso daí, né? Mais 2 horas. Aí você vê que a fila só está dobrando de idoso, gestante, e você vai ficando. Aí você chega lá na mocinha, moça, isso não está certo não. Porque eu tô aqui faz horas, e esse velho aí, ele tá bom, ele consegue ficar em pé. Olha só para você ver, quando vê assim, passa a noite inteira no forró dançando, e tá aí, ó, tirando minha vez. E aí você se pergunta, criatura, será realmente que eu sou uma pessoa caridosa? Será realmente que eu me coloco no lugar daquele que está ali, que um dia eu vou chegar naquela situação, ou talvez eu nem chegue, porque eu sou uma pessoa tão pecaminosa, tão suja de pensamentos, eu sou uma pessoa tão ruim, que eu não consigo me colocar no lugar de um idoso, numa fila de um banco. Você imagina se você precisasse realmente fazer uma caridade de verdade? Às vezes a gente está aqui no centro e sem querer a gente vê, né? As pessoas na fila aqui. Então os idosos têm prioridade. Então a gente, oh não senhor, pode entrar. Isso parte da gente. Todos nós somos trabalhadores na casa espírita. Aqui não tem distinção de pessoas. Todos vocês que estão aqui trabalham para nós, para o Cristo, pro Cristo. Então, todos nós temos o dever de ter a caridade e o amor ao próximo, se a gente quiser evoluir espiritualmente. Agora, quem não quer evoluir é uma escolha, né? Porque Cristo não obriga, Ele dá o livre-arbítrio. Então, aquele que quer evoluir, evolui. Aquele que não quer, infelizmente, vai ficar a esmo por muitas e muitas reencarnações. Eu vou contar mais uma história para vocês que eu achei muito interessante, do sanatório. Tinha um rapaz que todos os dias pegava uma condução para trabalhar. E esse rapaz, um dia, chegou nessa condução, um cara pisou no pé dele. E ele, moço, dá licença, tá doendo. E ele aí, vai encarar? Pode vir, eu estou preparado. E ele olhou para ele e falou assim, não, me desculpa. Puxou o pé e saiu. Ele falou, nossa, meu sapato novo, ele estragou. E ele sentou no último banco de trás e ficou. Aí ele desceu, né, no destino dele. Quando foi no outro dia, esse mesmo homem estava na mesma condição e empurrou ele. Ele falou, vixe, lá vem ele, né? Agora eu apanho. E ele empurrou. E ele falou assim, moço, o que está acontecendo? Ele falou, o que é? Vai me encarar? Vem logo, larga de ser covarde. E ele caçando confusão com esse cara. E esse cara olhou para ele e falou assim, não, eu não vou te encarar. Ele pegou e puxou a cordinha e desceu na outra condução, no outro ponto. E tá, passou-se 3 dias desses episódios, ele pegou de novo uma condução e chegou no serviço dele. Ele trabalhava no sanatório, esse rapaz. E ele lá na recepção, de repente, lá de longe, ele avistou o cara que pisou no sapato dele. E ele falou, meu Deus, lá vem ele. Ele agora veio me matar, né? Porque ele caçou confusão comigo no ônibus. Eu não quis, agora ele veio aqui tirar com a minha cara e vai me matar aqui mesmo, né? Então, esse rapaz chegou até ele. Ele falou assim, ô, moço, a minha esposa está internada aí. Ele, eu te conheço. Ele falou pro cara. O moço que pisou no pé dele, ele falou, sim, eu trabalho aqui. Eu pisei no seu pé aquele dia lá, porque eu estava tão desgostoso da vida que a minha mulher estava em casa, minha mulher tem esquizofrenia.
E eu tenho 5 filhos. E eu não consegui achar nenhum lugar para internar minha mulher. Só agora eu consegui. E eu estava tão desesperada, eu queria que você me matasse, porque eu fui covarde e não consegui tirar minha vida. E aí ele olhou para ele assim, e o moral dessa história, né? Às vezes a gente perde a paciência com tão pouco, né? E aquele homem, ele teve tanta paciência com aquele cara naquele dia, que a gente pode ver a produtividade que aquele cara teve. Porque a paciência, a caridade, a abnegação é uma produtividade nas leis de Cristo. E aquele homem, ele não conseguia tirar a própria vida. Então ele precisava que alguém fizesse aquilo por causa das dores que ele estava sentindo. Que era de ver a esposa naquela situação e os filhos dependentes dele, porque ele trabalhava e não tinha com quem deixar. Então ele queria, porque queria que alguém tirasse a vida dele naquele dia. E ele não tirou. Por causa disso, por causa da fé, da produtividade e das obras, porque é tudo um embase, tudo anda junto. Sem fé e sem obra, não há produtividade. Como que você vai produzir algo se você não acredita que Jesus exista? E que as leis dele foram feitas para nos amparar espiritualmente, para a nossa evolução do dia a dia, né? Apesar disso, há quem compare o Evangelho como uma banana. Legal, né? Você sabe por quê que algumas pessoas comparam o Evangelho com uma banana? Porque você pega a banana, você não come a fruta que está dentro. Tem pessoas que pegam o Evangelho e olham só a capa. A gente eu coloquei essa parte porque eu achei muito interessante. Porque muitas pessoas jogam a banana fora e comem a casca. Por que isso? Porque você abre o Evangelho, você lê o Evangelho e você não entende o que está escrito. É a mesma coisa de você ter comido a casca da banana e jogado a banana fora. Porque a partir do momento que você não entendeu o que está escrito, você lê e relê umas 30 mil vezes. Gente, vou dar um exemplo. Quando eu fazia as minhas orações há muito tempo atrás, eu tinha um defeito muito grande. Hoje eu não tenho mais. A preguiça. A preguiça. Sabe quando você está num cansaço mortal? Quando você abre o Evangelho, você só lê e você não entende, você tá bom, vou fazer minha oração e tá ótimo, porque eu fiz o meu papel e eu li. Eu fazia isso, eu tenho vergonha de dizer que eu fazia isso. Como eu sei que tem muitos que até hoje ainda faz. E eu faço isso para nós abrirmos nossos olhos. Porque não adianta nada você abrir o Evangelho, você ler e você não entender e você deixar aquilo a esmo. Porque aqui o Evangelho é como se fosse uma refeição diária. Ela é nossa refeição espiritual. Se você não fizer a sua refeição diária espiritual, como você vai aguentar o dia a dia? Me fala. Ninguém aqui é santo. Ninguém aqui é espírito evoluído ainda. Então, para a gente suportar o dia a dia, lidar com pessoas difíceis, a gente precisa fazer uma reforma íntima. E a gente só faz essa reforma íntima através do Evangelho. Não tem como você fazer uma reforma íntima só em orações. Porque as orações, às vezes, elas vão ao vento. Porque você não se concentra e você não se conecta a Cristo e fala assim: Senhor, abençoa meu dia, minha família, amém, tchau. Não. Você só abençoa a tua vida e a tua família quando você fala com Cristo através do coração. E a única forma de você se conectar com Cristo é através do Evangelho. Sem Ele, não que eu fale, gente, às vezes você vai fazer uma oração com fé, sim, mas se você não começar a colocar em prática o que está ali, o que está dentro do Evangelho?
Não são as ações que Cristo fez com seus discípulos? E por que a gente tem que saber o que está ali? Para a gente pegar como exemplo. Porque aquelas ações que Cristo fez com seus discípulos são um exemplo para o nosso dia a dia de vida, para a nossa reforma íntima, para a nossa produção espiritual. Porque sem ela, a gente não é nada. Sem ela, nós não conseguimos adentrar dentro do coração de Cristo. Alguém já sentiu a espiritualidade quando está fazendo o evangelho? Quem sentiu a espiritualidade quando está fazendo o evangelho, levanta a mão aí. Que eu quero ver quem é que está sentindo a espiritualidade quando está fazendo o evangelho. Ninguém, gente. Nossa Senhora, tá feio. Ah, ali, ó, tem um. Quando você está fazendo o evangelho, você sente uma força que te domina. É como se fosse uma tonturinha leve, que você se concentra e sabe que ali naquele momento você não está só. Não que você esteja só, os dias que a gente tem o nosso anjo guardião. Mas é um primeiro passo para vocês entenderem do que eu estou falando. Eu queria que cada um de vocês hoje que estivesse aqui, fizesse essa experiência em casa. Ficassem quietinhos em um canto, sem barulho, abrissem qualquer parte do evangelho aleatória e lessem, nem que se fosse 3 linhas que seja, mas que entendessem o que está falando ali. E lá você fala com Cristo. Não é com Pai Nosso nem Ave Maria, não. Senhor, eu estou aqui de coração aberto e eu quero conversar com o Senhor nesse momento. Acolha-me em teus braços, proteja-me dos dias difíceis. Olhe por aqueles que estão em hospitais, que estão desenganados, porque nós não temos problema. Nós não temos. Quem tem problema é quem tem um câncer. Quem está na fila de doação, para doação de rins, que precisa de um rim. Nós só temos contratempos. Uma gripe é um contratempo, uma dívida é um contratempo. Mas quem tem problema realmente é aquele que realmente o médico chega e fala: infelizmente você tem um câncer e não tem cura. Já está em estado terminal. E mesmo assim, ele ainda tem uma chance. Porque quem dá a última palavra é Cristo. Não é o homem aqui da terra. E ele tudo pode. Quando você quer. Quando você acredita. Vocês já viram qual é a igreja que Jesus possuía? Vocês viram em alguma palavra, parte da Bíblia, ele falar de qual igreja que ele possuía? Jesus não tinha a igreja. A igreja de Jesus era a casa de todo mundo. Era as ruas onde ele andava. Era onde ele falava. Jesus, ele falava em todos os lugares e para qualquer um que quisesse ouvir. E Jesus, ele não era intruso. Ele ia a quem o chamava. Ele não obrigou ninguém a seguir ele. Ele sempre deixou um livre-arbítrio para aquelas pessoas que estavam ali. Então, igual eu disse agorinha, que aqui na nossa casa espírita é o lugar onde a gente vai colher os nossos frutos, né? Mesmo a gente não pensando nisso, que hoje para mim é onde eu encontro paz. Quando dá sábado, se eu pudesse, eu estaria todos os dias aqui. Se eu pudesse. Então, assim, nós temos orações na quarta-feira. Quem nunca veio, está convidado. Nós oramos para outras famílias. Para pessoas, quando você chega ali, você deixa seu nome naquele caderno ali. Existe um pessoal ali dentro que se conecta com Cristo toda quarta-feira, às 7 horas da noite. Eles têm essa responsabilidade porque eles escolheram trabalhar na obra de Cristo. Então, nós fazemos um trabalho, eu ainda não consigo vir nas quartas, mas já vim uma quarta. E é gratificante a energia que você sente quando você está orando para outra pessoa.
você sente a energia de Cristo, o acolher dele sobre você e sobre a vida daquelas famílias que você está pedindo. Quem não pode vir nas quartas, não tem problema. A gente tem estudos nas segundas e nas terças. Segunda-feira tem estudo e terça-feira tem uma pequena palestra e depois os nossos trabalhos, aí vocês são liberados. Mas quem tiver curiosidade de trabalhar na casa espírita, na obra espírita, está convidado. Porque nós precisamos de trabalhadores para Cristo e vocês precisam produzir as obras. E como a gente trabalha estudando a doutrina, como eu disse, tem um grupo de estudos, né, na segunda-feira. E a doutrina também, quem não pode estar vindo, pode estar estudando o Evangelho em casa, como eu estou fazendo. Cada dia você abre uma página e estuda, e entende o que está ali. Se você tem dúvida do que está ali, releia. E se quiser, pergunte para o nosso diretor da Casa Espírita, ele está à disposição também em explicar, né? E também, às vezes eu chego aqui e eu me pergunto, o que eu posso fazer para mudar aqui, esse lugar, né? Que eu tô, que eu fui bem acolhida. Porque eu cheguei aqui, eu estava doente espiritualmente. Eu ainda estou em tratamento. Então, o que eu posso fazer para me mudar isso aqui que eu estou? Às vezes, é tão pequenas as coisas que podemos fazer. Abrir a porta para uma senhora entrar. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Ficar na fila do passe. Ajudar na cozinha. Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer aqui, como trabalhadores ou como frequentadores para o nosso próximo, que a gente vai estar trabalhando sem perceber. Olha, chegou agora a história de Saulo. Gente, eu me perdi nessa história de Saulo. Vocês têm que ler, muito, muito interessante. A vida de Saulo. Saulo, ele foi um grande exemplo de fé e produtividade. Saulo, ele adquiria muito. Antigamente, ele era da lei mosaica, do Velho Testamento. E Saulo, ele se converteu para o cristianismo através de muito... ele teve muitas provas, vamos dizer, né? Porque ele matou muito pelo que ele acreditava. Ele era um homem de intelecto muito forte. Quem tiver o interesse de conhecer a história de Saulo de Tarso, que hoje é Paulo de Tarso, tem um filme dele. É impressionante a vida desse cara. Ele foi um cara que escreveu praticamente quase toda a Bíblia. E quando ele se entregou ao cristianismo, a sua noiva, ele tinha uma noiva, o Saulo. E essa noiva estava em leito de morte. Eu vou contar a pequena parte de Saulo, senão não dá tempo. A sua noiva estava em leito de morte. E quando ele foi atrás da noiva para voltar ao noivado, ela já tinha convertido-se ao cristianismo. E Saulo, revoltado, e ele perguntou para ela, quem te converteu? Aí ela falou, foi Ananias. E ele saiu revoltado dali com todos do cristianismo, todos que pregavam, né, as leis de Cristo. E ele se debalou para uma cidade. E quando ele estava chegando no meio do caminho, houve uma tempestade. E uma luz muito forte irradiou o local. E Jesus Cristo saiu e falou com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, como era um cara de intelecto muito forte, ele não fez igual a gente, porque se fosse eu ia falar, Senhor, me perdoa, pelo amor de Deus, eu não quis fazer isso, né? Porque eu ia ser covarde, né? Claro, né? Porque eu estou perante o Cristo ali, né? Ele não. Ele falou só assim, o que tu queres de mim? Jesus Cristo ficou impactado com aquilo, né? Ele só queria entender por que ele o perseguia. Saulo ficou cego e voltou para a cidade novamente. E quem que curou Saulo? Ananias. E daí então, Saulo
se converteu ao cristianismo. A história dele é muito extensa. Saulo ficou preso, que depois de que ele foi curado, Cristo falou: a partir de hoje, você não se chamará Saulo, e sim Paulo. E ele se chamou Paulo de Tarso. E assim foi a história, mas a história dele é extensa. Ele ficou preso junto com Silas. Uma parte também que eu achei muito interessante, os dois na prisão, e eles começaram a orar. E nessa oração, os muros da prisão se romperam. E os presos naquela época, os guardas naquela época, quando a prisão se rompia, eles ficaram com medo, porque acharam que ele tinha fugido. Só que ele estava lá orando. Ele falou: meu amigo, fique tranquilo, estou aqui, estou orando. E ele não fugiu. A fé de Paulo de Tarso era tão grande. Jesus mandou ele foi para o deserto meditar. Ele ficou 3 anos no deserto. Vocês imaginam a vida desse cara? Ele ficou 3 anos no deserto meditando as leis de Cristo, todas as obras que Cristo fez. E ele, como ele não podia estar em todos os lugares, ele ia mandando cartas para que todos publicassem as cartas dele como histórias de Cristo, cada passagem. Agora, se a gente fosse classificar Saulo aqui, fé, obra e produtividade, ele ia ser o cara, porque ele fez tudo isso. Ele não perdeu a fé, em momento algum. Mesmo quando Cristo abordou ele lá, ele não se intimidou, ele esteve firme. E ele queria uma prova daquele propósito para ele se manter firme. E foi isso que ele fez. Ele pregou, ele foi um dos maiores do cristianismo. Ele pregou a doutrina de Cristo aonde ele ia e aonde ele não conseguia ir. Então a paciência dele de se manter naquele deserto e a fé que ele sabia que ele ia conseguir foram incríveis. Eu acho que dá tempo de eu contar uma historinha para vocês aqui com relação à fé. Vocês nunca se esqueçam que maior que tudo que a gente tem na vida é Jesus. O dinheiro, ele não traz felicidade, ele não traz saúde, ele te traz conforto. É diferente. Essa história tem a ver com o dinheiro. Um pai tinha uma filha de 5 anos. Ele era rico, riquíssimo. E essa filha tinha uma doença rara que não podia ser curada. E ele falou: nem que eu gaste cada centavo que eu tenho, minha filha será curada. E a esposa dele falava: meu amor, vamos procurar Deus. Vamos fazer promessas a Cristo, Ele curará a nossa pequena. E ele falou: não, maior que Cristo é a medicina, e eles vão curar minha filha. E foi para o melhor hospital dos estados de São Paulo primeiro. E chegando lá, a filha dele não tinha uma assistência única. Ele queria um médico exclusivo, ele queria uma enfermeira exclusiva, ele queria tudo exclusivo para ela, atenção dobrada a ela. Como ele tinha dinheiro para isso, ele comprou. E os médicos fizeram todos os exames, e foram tratamentos, e foram experiências, e nada da menina curar. A mulher dele olhou para ele e falou: meu amor, só existe um que curará a nossa filha, e é Jesus. Ele falou assim: larga de ser besta. Você não está vendo que agora nós vamos para os Estados Unidos. A medicina de lá é triplicamente avançada que a daqui. E chegando lá, nossa filha vai ser curada. Eu tenho certeza. E a mulher, sempre humilde, e ela não queria, sabe? Ela tinha medo, ela submissa a ele. Ela tinha medo de impor que precisava buscar Cristo, né? Então eles foram de jatinho. Ele já tinha gastado quase tudo que ele tinha. Então a última chance era lá nos Estados Unidos. Chegando lá em Washington, o melhor neurocirurgião, ele falou assim: olha, a sua filha está desenganada, eu não posso fazer nada por ela.
E lá dentro, nos Estados Unidos, nesse hospital, tinha uma manjedoura. E ele adentrou, desesperado, né? E ele se jogou aos pés daquele altar. E ele gritou, e ele falou: Cristo, eu estou aqui, me leva, te dou minha vida pela dela, mas ela não tem culpa de como fui tolo, porque eu sei que só o Senhor pode curar a minha filha, só o Senhor consegue tirar essa doença de dentro dela. Me perdoe, me leve como prova de minha fé em Ti. Passou 2 dias, ela estava em aparelhos, a menina, e ela começou a melhorar a função cerebral. Os médicos não entenderam o que estava acontecendo, porque ela tinha um tumor que não regredia e não poderia ser regredido e nem tirado do local. E ela foi melhorando, melhorando. Por incrível que pareça, o tumor regrediu e secou. Então Deus, naquele momento, salvou a vida da filha daquele senhor, porque ele teve fé e ele precisou de sofrer para poder crescer. Aí a pergunta que não cala aqui hoje para vocês: que planta vocês querem ser para a vida de vocês? A figueira seca? Ou uma planta frutífera que produz bons frutos? Que todos nós podemos aprender com cada um, né? Vocês imaginam se Cristo tivesse zap, como seria? Vocês imaginam a vida dele, como seria? Vamos supor, eu estou lá, né? Eu mando a mensagem: oi pai, tudo bem? Ele responde: tudo bem, minha filha. Aí passa um pouquinho: pai, eu queria saber se eu posso fazer aquele negócio assim, assim, se vai dar certo. Aí tá lá, digitando. Meu Deus, ele tá parecendo aqueles velhos gaga, né? Que fica assim, ó, né, com o dedinho. Só que Cristo, ele não tem o WhatsApp. E ele não vai te responder assim. Ele te responde nas pequenas palavras, nas pequenas coisas do seu dia a dia. Vai dar certo? Não sei. Vai depender de você. Qual caminho que você vai escolher? O torto ou o reto? Se você escolher o torto, meu filho, infelizmente você tem a lei do retorno. Se você escolher o reto, que é o certo, que é andar comigo, que é fazer conforme as minhas leis, parabéns. Você vai se dar bem na vida. E você vai ter alguns problemas lá e cá, mas eu vou estar sempre te amparando. Porque às vezes a gente é tão orgulhoso, que em momentos de dor a gente acha que Cristo abandona. E na verdade, naquele momento, Ele está te carregando, cidadão. Ele está te carregando, Ele está te amparando, Ele está te moldando. Porque o sofrimento, ele vem para nos moldar como pessoas. A gente não sofre por acaso nessa existência. A gente sofre para sermos pessoas melhores. E o sofrimento, ele vem através de qualquer escolhas bobas que a gente faz durante o dia a dia. Um namorado, um marido, às vezes um passeio, às vezes uma comida que você comeu e não deu certo e que se transformou numa gastrite, que às vezes evoluiu para uma úlcera e que às vezes evoluiu para um tumor. Nossa, calma, né? Mas pode acontecer, porque você não leva uma vida regrada, você não cuida do seu corpo físico, você bebe, você fuma, você é impaciente, você grita com teu pai e tua mãe, você chega aqui no centro e você dá uma linda palestra, não sou eu, tá? Mas quando chega em casa, você transforma num monstro. Essa sou eu lá, ou eu vou ser essa aqui e lá. Então a gente tem que refletir o que a gente quer para a nossa vida, mudando o nosso interior, mudando através das palavras dele. Eu sei que não é fácil, porque eu ainda estou em transformação, eu estou ainda lá embaixo. Um dia, quem sabe, eu consigo ser pelo menos 1/3 do que ele foi, através do conhecimento e através da prática. A prática é o nosso dia a dia com os nossos próximos, né?
Então, se a gente praticar todo dia o bem, não, eu sei que é difícil, gente, ninguém aqui é santo. Eu não sou santa, ninguém é santo. Eu sei que é difícil, às vezes a gente perde paciência. Mas a gente tentar moldar o nosso interior através de coisas boas. Se a pessoa gritou com você ali, você fala, tá bom. Ou você faz o seguinte, você conta até 10 e coloca água na boca. Emmanuel colocava, André Luiz colocava água na boca quando ele falou pro cara assim, olha, coloque a água na boca, porque o cara conversava demais. Coloque a água na boca. Aí que eu fui entender, sabe por quê? Quando você está conversando demais, coloca a água na boca. Aí você não fala o que a pessoa não quer ouvir e não escuta o que não queria ouvir. E aí fica zen, na paz, todo mundo na paz. Então, essa foi a minha palestra hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido realmente o que eu vim falar. Eu sei que às vezes a gente está aqui em cima, é tão bom quando a gente está embaixo ouvindo, porque parece tão fácil, tão pleno. Mas para mim foi muito gratificante, porque cada dia eu aprendo um pouco mais. Daqui a um tempo eu não vou tremer a voz, eu vou falar com mais clareza, mas espero que eu tenha passado tudo o que eu vim passar hoje para vocês essa noite. E que cada um de vocês hoje consigam ir para casa refletindo o que é reforma íntima, o que é você ter produtividade, o que é você ter fé no que você quer, nas coisas que você faz no seu dia a dia, acreditar em Cristo sempre. Agora a gente vai passar pela parte do passe, né? Vamos fazer uma oração de encerramento, elevar os nossos pensamentos a Deus e pedir para Ele nesse momento que Ele consiga nos emanar com a sua energia, com a sua força, com o teu amor. Senhor, se estiver alguém aqui, Pai, precisando de Ti, de conforto espiritual, Pai, que esteja doente, que esteja necessitado, ou com algum irmão lá que não conseguiu vir, que o Senhor vá até ele, que o Senhor vá em todos os lares e que resplandeça seu amor, tua luz sobre cada um deles, sobre cada um de nós nessa noite, Pai. Sei que somos pequenos diante de Ti, mas que cada dia, cada um de nós possamos fazer a nossa reforma íntima e que um dia possamos alcançá-lo, Senhor, pelo menos no amor ao próximo, amando-nos e nos respeitamos como um só. Que o Senhor nos abençoe nessa noite e que todos possam ir em paz. Que assim seja.